Amém, irmãos. Meu outro vídeo deu uma cortada e aí eu fiz outro vídeo. Então, seguindo o que a gente estava falando, os discípulos passaram por uma grande tempestade. Eles passaram por um sufoco, passaram por medo, né, por tormento ali, naquele grande mar, aonde ali estava acontecendo uma grande tempestade. Então, o que a gente vê? Os discípulos estavam em desobediência a Deus? Não, ele não estava em desobediência a Deus. Eles estavam indo, eles seguiam, ele obedeceu a ordem que Jesus deu para eles em ir para o mar, para que ali eles se encontrassem, né? Então, como que aí a gente vê a história desses discípulos, né, que estava na obediência com Deus e passou por essa grande tribulação, por essa tempestade, né, aonde eles tiveram medo, né? Aonde eles tiveram medo que quando ele viu Jesus, eles não acreditam, eles acharam que era um fantasma, eles estavam com medo. Então, o medo faz a gente ver coisas, não é verdade? Ali eles viram Jesus como eles já pensaram na superstição, do medo, né, um fantasma, né, que é a superstição. Então, nessa passagem da Bíblia, onde os discípulos de Jesus, obedecendo a ordenança de Jesus, a ordem que Jesus deu, ele passou por uma grande tribulação, passaram por medo, né? Até Jesus chegar, até quando Jesus chegou, mais medo eles sentiam ainda por achar que era um fantasma, né? Até eles saber, enquanto eles não tiveram a certeza de que era Jesus, né? Porque eu queria queria enfatizar aqui com vocês a questão de Pedro andar no mar, sobre o mar. Por quê? Pedro falou assim: Jesus, se és tu, então fale que eu vá até o Senhor, né? Então, tipo assim, ele creu que se ouvisse a voz de Jesus e falasse, vem, ele ia pela fé, porque ele estava com medo, ele achou que de princípio, ele achou que aquele homem que estava na frente dele era um fantasma. Mas ele falou, Senhor, se és tu, fale para que eu venha, para que eu vá ter contigo. E Jesus então vem. Aí foi aonde Pedro andou sobre o mar e teve aquela grande, né, aquele sobrenatural. Mas o que eu quero enfatizar ainda não é isso. O que eu quero enfatizar é que nós venhamos entender que muitas das vezes, né, a gente passa por tribulações na nossa vida, nem sempre é pela desobediência, mas porque Deus quer provar a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, aqui em Pedro, aqui nessa passagem, Jesus fala, Jesus fala assim para ele, vou ler direitinho para vocês. Ele diz assim, ó, ele tinha dito para isso, Jesus, porém, imediatamente lhe diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro pediu para que ele viesse, né? Pedro, Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas observando, né? Essa palavra observando. Essa palavra observando o quê? As tribulações, observando o quê? O vento forte, o vento ao contrário, ele veio a naufragar, ele veio a afundar. E Jesus disse para ele, homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus estava provando a fé de Pedro. Então, nessa passagem, os discípulos de Jesus passaram por uma tribulação, por um grande momento de tormento ali, por causa do quê? Porque Jesus queria provar a sua fé. Mas nós, voltando lá no livro de Jonas, quando Jonas desobedeceu a ordem de Jesus, né, para pregar em Nínive, o que aconteceu ali com Jonas ali, né, que o peixe engoliu ele, que ele estava naquele mar dormindo. O que estava acontecendo com Jonas? Ali era pelo fato dele ser desobediente à ordenança que Jesus deu para ele, para que ele fosse pregar em Nínive. Então, irmãos, nós precisamos, sabe, discernir a nossa vida, sabe? Às vezes nós atribuímos tudo que acontece na nossa vida como eu tô pecando, eu tô falhando, eu pequei, eu errei, eu estou errada em quê? Eu estou falhando em quê? Aí a gente já fica nervosa porque a gente tenta fazer tudo certo, a gente tenta fazer tudo corretamente, e aí as coisas vêm. Irmãos, nem sempre é porque você está errada, é porque você está desobedecendo à vontade do Senhor. É porque Deus está, sabe, ele está provando a sua fé. E quando o Senhor prova a nossa fé e nós somos aprovados, irmãos, o Senhor tem muito a nos abençoar. Porque a fé, porque a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que Deus deixou para nós nesse mundo, o que Deus deixou para nós, sabe, quando se fala de espiritualidade, quando se fala, irmãos, sabe, das coisas espirituais, o que a gente
coloca em questão? O que a gente coloca em enfátises, em aquilo que está acima de tudo? A fé. A fé, acreditar naquilo que nós não vimos ainda, mas que pela fé nós já, né, podemos contemplar que já aconteceu. Então, essas duas passagens nos colocam, sabe, a entender que nem sempre a nossa vida vai ser tribulada, vai ser por coisas atribulada. Por quê? Porque por desobediência, mas por provar a nossa fé. Então, olhe para você, decida a tua vida, sabe? De repente você está passando por uma tribulação por uma desobediência às ordenanças de Deus. E de repente também você pode estar passando por uma tribulação porque Deus quer provar a sua fé, sabe? Então, dos dois jeitos, irmãos, das duas maneiras, Deus tem a misericórdia para tratar conosco, Deus tem compaixão para tratar conosco. Mas acontece que, diante dessas tribulações, nós temos perdas, irmãos. Nós temos perdas, Deus tem misericórdia, tem. Deus livra a nossa vida, livra. O justo pode cair, né? Não podemos dizer que somos justos, mas o justo, para Deus, né? Deus tem a sua qualidade de justo, né? Somente Deus pode dizer quem é justo, né? Porque a gente não sabe o que as pessoas... Por que somente eu falo que somente Deus pode dizer quem é justo aos olhos de Deus? Porque Deus é aquele que vê o que está em oculto e em escondido. E muitas das vezes nós não vemos, então nós atribuímos uma qualidade para uma pessoa, mas a gente não sabe o total interesse, o total caminhar daquela pessoa. Somente Deus sabe. Então eu falo que somente Deus sabe quem é justo. Somente Deus sabe. Porque se a gente falar que a gente é justo, a gente vai falar, você está querendo, né, ter qualidade e tal. Não, deixa que Deus veja essa qualidade de justo nosso, porque as nossas orações, ou então dá para saber que somos justos quando as nossas orações são ouvidas, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Então, quando a nossa oração, quando Deus está nos ouvindo sobre aquilo que nós estamos pedindo, é aí que tem a evidência de sermos uma pessoa justa. Por quê? Porque Deus ouve e Deus responde, né, a nossas orações. Então, irmãos, é para nós atentarmos, sabe, através dessas palavras, que nós precisamos entender o que tribulações estamos passando sobre a nossa vida. Às vezes você não está errando, você não está pecando, você não está falhando com Deus, mas Deus quer provar a sua fé. Que fé existe dentro de você. E isso é muito grave também. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos aqui para viver, para agradar, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E a desobediência? A desobediência nós vamos ter perdas, sabe? Nós vamos ter perdas se nós continuarmos desobedecendo as ordenanças do Senhor. E vamos viver tendo uma vida, sabe, sem abundância, uma vida sem prosperidade. Por quê? Porque nós vivemos tendo perdas quando nós desobedecemos as ordenanças do Senhor. Né? Ali Jonas estava tendo aquelas pessoas que não tinham culpa de Jonas ter entrado naquele barco, precisava jogar as coisas no navio, porque para poder ficar mais leve o barco, o navio, né? E ele viu, não me jogue no rio, porque o problema sou eu, ele disse. O problema sou eu. Ele estava em desobediência e aquelas pessoas. E você veja, irmão, que quando nós estamos em desobediência com o Senhor, toda a nossa família vai ser, sabe, vai sofrer junto conosco. Toda a nossa família, todos aqueles que nos rodeiam, sofrem junto com a gente. Então a gente traz um sofrimento para todas as pessoas que nós amamos, né? Trazemos sofrimentos para nós, porque nós é que sentimos a dor do sofrimento, mas aquelas pessoas que estão ao nosso redor também sofrem junto conosco, né? E a fé, Deus precisa de trabalhar a nossa fé para que Ele venha nos usar, sabe, para ser a coluna forte da nossa casa, para ser a coluna forte para a vida de alguém. Então Deus testa a nossa fé. E quando nós somos aprovados, o Senhor pode ter certeza que o Senhor coloca dele ainda mais em nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós agradamos ao Senhor, Deus vai colocar coisa na nossa frente, pessoas na nossa frente, no nosso caminho, que nós venhamos ser bênção na vida dessas pessoas através do quê? Da nossa fé, quando nós somos aprovados. Porque Deus não vai colocar uma pessoa, irmão, com dificuldade, sabe, precisando de uma palavra, precisando de uma direção, para nós que estamos caídos, para nós que estamos sem fé, sem direção, sem fé em Deus. Não vai, irmãos. Nós nunca vamos ser, um rio. Nós vamos ser... Deus não quer que nós sejamos um rio parado. Deus quer que nós sejamos um mar, sabe?
um rio que transborde, sabe? Um rio de corrente, uma corrente que nunca se para, mas que sempre vai embora, não um rio parado, mas sabe, um manancial, sabe? Um rio que jorra água viva dentro de nós, sabe? Como diz, aquele que crê em mim, dentro dele correrá, dentro dele terá um rio de águas vivas, ou seja, não é uma água parada, é uma água que está sempre circulando, é uma água que vem e passa, é uma água limpa, é uma água, sabe, a água que você vê hoje não é a mesma água que você vai ver amanhã, é uma água diferente, aquela água passou, aquilo é passado, é isso que Deus quer fazer na nossa vida, que nós venhamos ser esse, sabe, não um rio parado, um rio, sabe, um rio seco, um rio sem vida, mas que nós venhamos ser um rio que transborda, sabe, que leva os problemas embora, que deixa os problemas ser levados, que os problemas sejam entregados na mão do Senhor e não pegamos para nós. Quando nós, irmãos, pode perceber que um rio parado, debaixo dele está cheio de coisas, sabe, de sujeira, de árvores marinas que crescem debaixo dele, que você não pode nem entrar naquilo, que aquilo lá você sai toda entrelaçada daquilo. Isso é a nossa vida quando nós somos um rio parado. Está cheio de trevas, está cheio de coisas paradas, de coisas podres dentro de nós. Mas o Senhor não quer que nós sejamos esse rio parado, mas um rio que transborda, um rio, sabe, que a água passa, que a água seja corrente. E que nessa correnteza leva tudo aquilo de ruim que vem jogando dentro de nós, que nós somos, que esse rio que Jesus fala, né, venha ser como um rio de águas vivas dentro de nós, é aquela água que leva embora tudo aquilo que entrou, ela vai levando embora. Ela vai levando embora tudo aquilo que está podre, tudo aquilo que entrou, todo o ódio que entrou, toda a mágoa que entrou, que ela venha ser levada. Porque, irmão, nós podemos ter sentimentos ruins hoje, mas amanhã nós não podemos continuar com o mesmo sentimento de ódio, de amargura. Por quê? Porque isso nos apodrece por dentro. Isso faz mal para nossa alma, para o nosso corpo, para nossa espiritualidade. Porque nós precisamos estar com o nosso corpo limpo, o nosso coração limpo, para que o Espírito de Deus habite em nós, para que ele venha nos guiar, para que ele venha, sabe, ser o nosso guia, para que ele venha fazer a morada, para que ele venha habitar dentro de nós. E assim nós viramos ser direcionados, nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, essa é a importância de não sermos um rio parado, porque um rio parado, o Espírito de Deus não habita, mas num rio que jorra, um rio, sabe, que transborda, o Espírito Santo para sobre esse rio que somos nós. Ele para não, ele habita sobre nós. Então, irmãos, fica com essa palavra no teu coração e medite na sua vida, né? Medite nas tribulações que têm acontecido na sua vida. Procure ouvir a palavra do Senhor, porque Deus em sua palavra te dará direção do que você, sabe, Deus usará pessoas para poder falar para você por que essa tribulação? É por desobediência ou por provar a nossa fé? Olha para você ver, os discípulos de Jesus estavam em desobediência? Não estava, mas passou por uma grande tribulação. Deus queria provar a fé deles. Né? Jonas estava assim, com uma grande desobediência, que queria para pregar em Nínive, ele não foi. E ele deitou, dormiu, desobedeceu, fez a vontade dele, e o vento contrário veio, e ele passou por toda aquela situação pela desobediência. Então, ou seja, obedecendo muitas das vezes, obedecendo a Deus, né? E não obedecendo, nós vamos passar por tribulações. Mas mas as tribulações da nossa vida têm um propósito. Tem um propósito a ser revelado em nossa vida. Sabe? Quando Deus prova a nossa fé e nós somos aprovados, Deus vai entregar muito mais dele para nós. Sabe? Para nós sermos esse rio, para nós sermos alguém que, sabe, que jorra amor, que jorra aquilo que vem de Deus, sabe, que transborda, que transmite. Isso é o que Deus quer fazer com cada um de nós, amém? Então fica com essa palavra no teu coração. Jó também, o que Jó pecou? Jó não pecou diante de Deus, mas Jó passou por tudo aquilo que ele passou. Por quê? Porque Deus queria provar a fé de Jó. Então, as provas da nossa vida nem sempre será a desobediência, mas cabe a nós a discernirmos o que Deus está querendo de nós. Deus sempre está querendo algo de nós. E o que Deus quer de nós é a nossa entrega, é a nossa, né, como que eu posso dizer, principalmente, é que nós colocamos Ele em primeiro lugar em nossa vida. Que ele seja a nossa maior prioridade em nossa vida. Quando nós não colocamos Deus em prioridade em nossa vida, ele chama a nossa atenção
para que nós venhamos fazer isso. Então, não espere, irmão, muitas das vezes chegar a tribulação na sua vida para você ter que colocar Deus em primeiro lugar. Porque Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono do teu respirar, Ele é o dono, Ele é o Deus que rege toda essa vida, toda, sabe, rege todas as coisas. Então, esse é o Deus, esse é o teu Pai que você deve reverenciar, que você deve, sabe, colocar em prioridade em sua vida. Não espere que precisa ser tua fé provada. Não espere que precisa você ter que passar, sabe, por tribulações, porque você vem para Deus te despertar que você está em desobediência e não fazendo a vontade dele, e você tenha que ter muitas das vezes uma perda, sabe? Uma perda, uma consequência ruim pela desobediência. Por quê? Porque nós já sabemos que para Deus, sabe, tudo é para ele e tudo é por ele e todas as coisas são para eles. É para Deus. Então, vamos viver para Deus, vamos viver para a glória e para a honra do nome dele, para que assim a abundância do Senhor esteja sobre a nossa vida e não perdas, porque muitas das vezes o Senhor, ele nos corrige não porque nos odeia, mas porque ele nos ama e quer que nós estamos, né, ali em comunhão com ele, né, buscando a presença, buscando ter comunhão com ele, e Deus quer nos encher daquilo que ele tem para nós. Deus quer nos encher de bondade, de amor, de misericórdia. Deus quer que nós amamos a nós mesmos e nós amamos o próximo também. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos crescer, vamos deixar Deus cuidar da nossa vida, porque por experiência própria, sabe? E por experiência própria eu sei que nada, não somos nada, não podemos fazer nada e não podemos receber nada se não for de Deus, irmãos. Então, muitas das vezes a gente só temos uma vida de perda, de tribulação, de tribulação. O sofrimento insiste em não sair da nossa vida, por quê? Por causa que da fé que nós não manifestamos, por causa da desobediência que nós não voltamos, né? Por causa que Deus ordenou que fizéssemos alguma coisa e nós negligenciamos as coisas de Deus. Então, não negligencie as coisas de Deus. Não seja inconstante, não vamos mais ser inconstante. Eu falo isso para mim mesma. Eu estava sendo inconstante com as coisas de Deus. Mas nós devemos ser constante, né? Continuamente, continuar sabe, a progredir, crescer na graça, no conhecimento, buscar de Deus. Quem somos nós, irmãos, para viver nesse mundo sem a direção de Deus? Nós vamos adquirir somente tribulações, sofrimentos e aflições sobre a nossa vida. Então, Deus tem a direção certa. E quando vier a tribulação sobre a sua vida, fique atento se é uma desobediência ou se Deus está querendo provar a tua fé. Porque, afinal de todas as coisas, é Deus. É Deus. Tudo é por Ele e por Ele são todas as coisas. Então, seja na desobediência, seja, né, na provação, esteja confiante em Deus em todas as coisas. Crê no Senhor Jesus. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa que Deus cuide de você, deixa que Deus cuide da sua vida. Ore ao Senhor todos os dias, Senhor, me direciona, não vou fazer mais nada sem o Senhor. Coloca na minha frente tudo aquilo que somente o Senhor deseja que eu faça, porque eu não sei muitas das vezes o que fazer, eu não sei que direção tomar, mas eu peço que o Senhor tome a direção da minha vida. Deus vai colocar nos teus caminhos aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá. E vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos recomeçar. Vamos começar esse mês, né, com esperança. Que nós venhamos começar esse mês com encher, irmão, de fé, sabe? Para que a gente possa enxergar o ano que vem, né, o ano de 2021, sabe? Que nós venhamos ter fé e esperança no ano de 2021. Porque é isso que Deus quer. Que nós trabalhamos a nossa fé. E tudo nós vamos conquistar pela fé em Deus. E Deus tem provado a nossa fé. E nós, será que estamos sendo aprovados? Então vamos ser aprovados, irmão, sabe? Nós sabemos que Deus faz, que Deus é poderoso, que Deus é o Deus do impossível. Então, irmãos, basta você crer. Basta você querer confiar, não aquete teu coração sobre esse problema, sobre essa questão, sobre essa aflição. Não se aquete, se entrega nas mãos de Deus e sorria, se alegre o teu coração. É difícil? É difícil.
Eu sei que é difícil. Eu sei que tem dia que você não acredita em você, você não quer acreditar em nada. Eu sei que você desola, você se desola, você desacredita de tudo. Eu sei disso. Mas mesmo assim, irmãos, coloca no teu pensamento que Deus, ele pode fazer todas as coisas, porque ele é o Deus das causas impossíveis. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nenhuma situação pode ser impossível para Deus. Tudo é possível ao que crermos. Então, nós precisamos crer. Tudo é possível ao que crermos. Sabe? Podemos passar por aflições, tribulações, mas algo dentro de nós tem que estar aceso. É a nossa fé, o nosso crer em Jesus. Porque muitas das vezes eu já tive abalada, já tive, sabe, sem força, mas eu sei que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pensava e imaginava. Essa certeza você tem que ter dentro de você. Você pode até estar triste, estar desanimado, mas você precisa saber que Deus pode mudar, que Deus tem o poder de mudar. O que não podemos é falar assim, não tem mais jeito na minha vida. A minha vida não tem mais jeito, isso não vai acontecer mais, não, irmãos. Porque já não é o teu poder, já não é sobre você, é sobre Deus. Então, se você olhar para a tua vida e você fala, não tem mais jeito, eu não consigo mais, você tá achando que o poder vem de você, que essa fraqueza vai ser aperfeiçoada por você, não. Essa fraqueza vai ser aperfeiçoada por Deus. Então, quando nós desacreditamos de tudo, irmãos, é muito triste, porque nós podemos estar tristes, abalados, mas nós temos que ter a certeza de que Deus pode mudar essa situação da noite para o dia. Senhor, eu sei que eu tô aqui perecendo, mas eu sei que o Senhor pode mudar. Eu sei que amanhã eu posso estar mais vivo do que nunca. E isso é o que você precisa acreditar. Hoje eu estou me sentindo assim, mas eu creio que tu podes. Eu sei que tudo podes. Você tem que dizer para Deus, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor, tudo pode. E isso é fé. Então, nunca duvide do que Deus pode fazer. Nunca duvide do poder de Deus. Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Nós não podemos questionar o poder de Deus. Isso não, irmãos. Você pode estar passando por qualquer situação. Você fala, Deus pode até não fazer na minha vida, mas que Ele pode fazer, Ele pode. Que Ele tem poder, Ele tem. Então, nós temos que atribuir a Deus sempre como poder, sempre como Deus do impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Essa convicção você precisa ter dentro de você. Mesmo que você não veja nada acontecer, mas você tem que dizer dentro de você, Deus pode fazer, Deus pode mudar minha vida. E eu vou orar para isso. Eu vou orar se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas eu vou orar e vou buscar para que Deus mude essa situação. Porque eu sei que Ele pode fazer. Ele faz, irmãos. Basta que nós cremos e acreditamos e entregamos tudo nas mãos deles. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Até mais. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. E que o Senhor fale mais ao nosso coração. Que a luz do Senhor resplandeça sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso interior. E que todas as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus. Amém? Receba saúde, receba cura espiritual, emocional, receba vigor, receba força, receba o poder de Deus sobre a sua vida. Receba, sabe, a unção do Espírito Santo, aquela que levanta o espírito, a alma, que a alma se alegra. Receba a alegria do Senhor, receba a força do Senhor sobre a tua vida, como eu recebi, para que a gente possa continuar engrandecendo, glorificando e exaltando o nome daquele Deus, que é o Deus do impossível, que pode fazer tudo, que pode mudar a história das nossas vidas. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Eu amo vocês em Cristo Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por tudo. Até mais.